Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Hoje, quarta-feira, e mais uma vez aqui com o seu programa diário, A Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 36 e 37. Atos dos Apóstolos 4, 36 e 37 diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Irmãos, muito se ouve falar deste homem chamado Barnabé, assim ele é mais conhecido entre nós, E nós vemos um homem que foi transformado pelo Senhor. Em Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar a sua liberalidade. Tendo ele um campo, ele vende esse campo e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos para que possa ser usado na distribuição diária da igreja. Esse ato ele é nobre diante do Senhor. Mas o principal que nós vamos ver de Barnabé é o quanto ele era útil na palavra de Deus, o quanto ele era útil a ponto dele chamar ele de filho da consolação. Ou seja, todas as vezes em que alguém precisava ser consolado pelo Espírito, então este homem era chamado. E nós vamos ver atitudes nobres da parte desse homem que transcende aquelas coisas que a gente vê natural entre a gente. Primeiro, ele foi um dos escolhidos pela igreja quando o evangelho estava sendo pregado na Antioquia. Ali não havia ainda nenhum aval da igreja de Jerusalém, apenas naquela distribuição e perseguição que houve em Jerusalém. Então os irmãos saíram fugindo, chegaram na Antioquia e ali começaram a pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus prosperou naquele lugar. E de repente chegou a Jerusalém a informação que a palavra de Deus estava prosperando na Antioquia. Eles mandam Barnabé, então ele traria o aval da igreja. E quando Barnabé então chega ali em Antioquia, ele vê tudo que eles estavam fazendo. E é interessante que, ao invés dele impor as ordens de Jerusalém, o que vocês estão fazendo isso? Aqui não tem nenhum apóstolo, isso e aquilo outro, como a gente muitas das vezes vê, ele fica admirado por ver o poder de Deus naquele lugar. E Barnabé vai atrás de uma pessoa que em tese era meio que desconhecido pela igreja, ele praticamente tinha sido expulso de Jerusalém, que era Saulo, que venceu o apóstolo Paulo. Ele leva Saulo para trabalhar naquele lugar juntamente com ele. Então, enquanto ele dirigia aquela igreja, ali ele instruía Saulo, ali ele mostrava Saulo como ele deveria agir, como ele deveria ser líder, como ele deveria fazer as coisas. Aí vem um outro momento em que o Espírito Santo, no meio da igreja de Antioquia, fala: separa para mim Barnabé e Saulo para uma missão. E Barnabé então sai liderando aquela missão. Chega um momento da história que Deus muda a sequência das coisas, e aí, então Paulo começa a liderar, e Barnabé se coloca agora de líder, submisso a Paulo, e eles fazem uma obra tremenda, sendo usado pelo Espírito Santo. Depois de um tempo deles voltarem a Antioquia, depois de irem a Jerusalém, de falar como Deus estava abençoando a obra, volta para Antioquia, e vem de novo ao coração deles, de voltar para ver as igrejas que eles tinham fundado, para edificar aquele lugar. E aí então Barnabé chega para Saulo e fala, no caso de Paulo, fala: Paulo, vamos levar agora João Marcos conosco outra vez. E Paulo: não, nós não vamos levá-lo porque ele nos abandonou na primeira viagem. E ali os dois bateram de frente. E Paulo então pega Silas, Timóteo, aquela galera que estava com ele, e vai para essa segunda viagem. E Barnabé sai com João Marcos, aquele jovem que na primeira viagem ele tinha desistido, e começa agora a instruir, a formar. E esse João Marcos então é aquele que escreve
né, o evangelho, a qual nós chamamos de evangelho escrito por São Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E a gente fica olhando, né, grandes coisas que este homem fez e que talvez não fica muito aos nossos olhos, porque não revela milagres, porque não revela grandes coisas que vai saltar aos nossos olhos, como Paulo, como Pedro, mas esse homem, ele agia de uma maneira tão importante no meio da igreja, que ele era fundamental. Talvez ele estivesse muitas das vezes por trás das cortinas, mas é ali que ele fazia a obra, e era ali que todos o via como um homem respeitado, pelo dom da liberalidade, pelo dom da exortação, pelo dom da consolação, pelo dom do amor. E nos dias de hoje a igreja tem procurado homens como Barnabé, homens firmes, de caráter, e que age à altura do seu ministério, fazendo aquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer. E quem sabe, o Espírito Santo, nessa tarde de hoje, está falando com você, que você pode ser um homem como Barnabé. Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Deus, nós sabemos que há uma carência de homens, de líderes como Barnabé no nosso meio. E nós te pedimos que o Senhor possa levantar homens assim, que façam a sua obra, às vezes à frente, às vezes por trás das cortinas, mas que não para de fazer. Homem que faz as coisas não para que todos vejam, mas para que o Senhor e o seu nome seja glorificado. A Ti, ó Deus, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe ainda mais essa quarta-feira. E lembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Amanhã, quinta-feira, voltaremos normalmente neste horário com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar você, a sua casa e aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.